tem que cobrar, tem que esperar sim. 2 gols lá. Cruzeiro veio aqui e fez. É que olha só o histórico do Mano Menezes no Cruzeiro em jogos de mata-mata. São 19 confrontos de mata-mata em variadas competições, 15 triunfos e 4 eliminações. A gente está colocando o placar agregado, tá? Copa do Brasil contra o Botafogo 2016, Copa do Brasil contra o Corinthians, Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Já era o Grêmio, o grande Grêmio. Aí Campeonato Mineiro contra a América e depois na final contra o Galo. Tudo placar agregado, tá? Contando os jogos de ida e da volta. Aí Copa do Brasil 2017 contra o Muricy, contra o São Paulo, contra a Chape, contra o Palmeiras, contra o Grêmio de novo, contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, a Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai, Primeira Liga contra o Grêmio, Primeira Liga contra o Londrina, ele perde aí, né, a semifinal, Tupi na semifinal do Mineiro, Atlético Mineiro na final, ele tinha vantagem de 2 resultados iguais, conseguiu. O Atlético Paranaense nas oitavas, na Copa do Brasil, e o Santos, que eliminou, e agora o Flamengo. Então são 15 triunfos e 4 eliminações. É muito mais comum ver o Cruzeiro passar do que ficar. E a gente vai começar a falar do Cruzeiro agora, com o Villani, que pediu a palavra e quer falar dos vitoriosos, será dada a ele, e com o Henrique Fernandes, antes do Henrique, que já está ao vivo com a gente, Villani. Dá só para acrescentar, né? 15 de Campo Bom, Grêmio, que o Mano é copeiro, Corinthians, próprio Flamengo. Estamos só destacando o Mano em 2 anos de Cruzeiro. É o tipo de competição em que ele é craque mesmo, sabe? Eu só tô encanado. Aí você junta um técnico craque nessa competição com um clube que historicamente joga muito bem em mata-mata, que é o Cruzeiro, mistura perfeita. Casamento perfeito. Torcida, o que a torcida do Cruzeiro fez ontem. O time fica envolvido com isso, a diretoria monta grupos para esse tipo de competição. É isso, a engrenagem vai. Eu só acho estranho, até cheguei a divergir do Pet aqui no começo da semana, essa parada do Cruzeiro jogando em casa. E aí independe da competição. Você pode pegar o Brasileirão, você pode pegar a Copa do Brasil ou a Libertadores. O Cruzeiro não bateu o Atlético Paranaense tendo vencido em Curitiba, empatou o jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro e perdeu o jogo, foi ganhar nos pênaltis a vaga. O Cruzeiro ontem perdeu do Flamengo, ganhou no placar agregado. O Cruzeiro, aí você pode pegar o resultado com o Bahia no Brasileirão, própria vitória contra o Fluminense também, o time jogando. Eu não estou entendendo a parada do Cruzeiro no Mineirão. Com uma torcida que foi convocada pela diretoria devido ao investimento para encher o Mineirão, e ela tem feito a parte dela, ontem mais de 52 mil pessoas, né, no Mineirão. E me parece muito na ponta do lápis, sabe? Está muito a conta-gota a temporada do Cruzeiro para a expectativa criada e por um grupo que pode entregar muito mais. Você pode falar do gol que perde o Thiago, o gol que perde o Barcos. Eu não estou entendendo onde é que o Cruzeiro se atrapalha, porque me dá a impressão que não passa segurança. Se ganhar as Copas, se conseguir vaga na Libertadores, pelo menos, seria obrigação, né? Seria o mínimo para o Cruzeiro, com o elenco que tem, chegar entre os 4 do Brasileirão. Menos mal, mas eu, pelo elenco que tem, eu esperava um comportamento muito melhor, especialmente no Mineirão. Henrique Fernandes, boa tarde a você, meu caro, bem-vindo ao Seleção. Como é que você viu a atuação do Cruzeiro ontem? Tudo bem? Um abraço, Rezec, Villani, Pet, Bárbara, o pessoal que está em casa também. Acho que foi um bom jogo de futebol, antes de mais nada, né? O próprio Mano Menezes fez aquele gesto para o Barbieri, acho que era o que a gente sentia também nas arquibancadas, no setor de imprensa, observando, uma festa bacana da torcida do Cruzeiro, um número grande de torcedores do Flamengo também, um espetáculo como se esperava. Só acho que, observando o viés do Cruzeiro, o Cruzeiro sofreu muito mais do que deveria na partida. Eu acho que o sofrimento ele se deu pela imprevisibilidade de um mata-mata. O Flamengo, na minha opinião, não construiu o seu gol. O Flamengo obteve um gol numa bola parada, um gol que foi mais achado do que reflexo do que era o jogo. Mas é algo que você se sujeita num jogo de mata-mata, num confronto tão equilibrado como esse. Se a gente pega as chances dos dois times,
Diego trabalhou muito mais que o Fábio. O Cruzeiro perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo do Cruzeiro foi absoluto sobre o Flamengo. O Cruzeiro merecia ter saído para o intervalo com um placar melhor que 0-0. E depois do gol do Flamengo, embora tenha passado aquela sensação de desespero, de sofrimento, o Flamengo finaliza só mais uma vez, nos 20 minutos que se restaram ali da partida. É uma finalização do Rodinei, de fora da área para fora, com o Fábio acompanhando com o olhar presente ali na jogada. Então o sofrimento ele é muito mais pelo regulamento e pela imprevisibilidade do futebol do que pela produção e o rendimento. Acho que o Cruzeiro ontem fez uma partida extremamente concentrada, marcou muito bem e cometeu um erro extremamente importante em jogos de mata-mata. Não liquidar os confrontos quando tem a chance. 2 chances, pelo menos, na partida claríssimas. A do Barcos no primeiro tempo e a do Thiago Neves no segundo, que a gente acabou de ver. Se tivesse feito qualquer uma das duas, o contexto do jogo seria completamente diferente. O Cruzeiro teria uma chance, para mim, real até de vencer a partida. E o Henrique destacava o gesto do Mano Menezes. Assim que terminar esses melhores momentos, eu mostro, gol de mão não vale. Eu mostro pra vocês, porque a gente tá muito habituado. Nessa chance aí. O Lucas, em vez de tocar pro Thiago 3 Neves. contra 3. Absurdo. É isso aí pra puxar a orelha dele no vestiário. Independente que ganhou o jogo. E talvez essa característica do Cruzeiro, de ter essa tranquilidade toda do Cruzeiro, passa uma sensação, não sei se passou para algumas pessoas, mas no início do jogo, de um time com pouca vontade, né? Mas aí você vê também que o Cruzeiro não faz o resultado por alguns detalhes. É um gol que o Barcos perde, é essa chance de uma bola que se fica no mano a mano, fica 1 contra 1, é na chance do Thiago Neves. Então, vejo um Cruzeiro maduro demais para um jogo tão complicado também como seria contra o Flamengo, porque sabia que o Flamengo ia tentar, com todo o seu repertório, reverter a vantagem que era do Cruzeiro, e teve maturidade para administrar. Agora, quando pôde decidir, não conseguiu. Vejo também que o resultado nesse jogo faz com que a gente possa ter alguma análise equivocada sobre o Cruzeiro. Eu acho o comportamento do Cruzeiro, pegando até a Copa do Mundo como exemplo, o comportamento de muitas seleções durante a Copa do Mundo. Um comportamento de inteligência. O futebol, ele passa um pouco desse termômetro de brilhar, de ser muito efusivo, de ser goleadas, de ser o time que tem repertório o tempo todo. Às vezes um jogo como o de ontem era um jogo de inteligência, por isso que eu acho que o Cruzeiro foi tão eficiente. Mas e no Brasileirão? Um ataque que está entre os piores. Exatamente. O que tem do que você comentou? O fator casa, mineral, e não entende, né? Resultados do Cruzeiro, últimos resultados em casa que está perdendo. Mas teve na fase de grupo últimos, apostou nos 2 resultados em casa e conseguiu resultados. Somando o que você está dizendo, que tem totalmente reflexão muito boa, com essa que o Henrique está dizendo, que o Flamengo não construiu, o Flamengo achou, então o Cruzeiro soube se defender. O que Bárbara está dizendo, primeiro detalhe, não ganhou o jogo, perdeu o jogo, mas sobe. Tudo isso está dizendo, será que é sorte ou será que competitividade que o Cruzeiro achou no seu elenco, que o Mano fez a proposta. Então, acho que tem de tudo um pouco, mas tem que ter muito de saber competir com aquilo que você tem. Mas sabe qual acho que isso tem um pouco mais. Conhecendo o Mano razoavelmente, como este apresentador conhece, eu posso afirmar, sem muito medo de errar, que o papo dele, o primeiro papo que ele vai ter com o elenco é o seguinte: o Cruzeiro se classificou nos 2 últimos mata-matas perdendo em casa. E em jogos semelhantes. Dominou o Santos, perdeu o jogo. Dominou o Flamengo, perdeu o jogo. Tenho certeza, conhecendo o Mano... Só que uma diferença. Ganhou do Santos lá, não mereceu ganhar. Achou um gol, agora mereceu ganhar o Flamengo. Estou me referindo aos 2 jogos de volta, foram muito semelhantes. Ele domina os 2 adversários e perde. O que no mata-mata pode custar caro, até porque tudo indica que o próximo adversário é um tal de Boca. Né? Com quem não é bom dar muita chance. Diga lá, Henrique. Não, eu concordo com você. Aliás, você está falando exatamente, ou pelo menos o que o Mano disse ontem na coletiva depois do jogo, toca um pouco isso que você está falando. Ele disse, olha, o nosso time está perdendo o gol demais, o nosso time às vezes joga em casa um jogo de volta com um resultado confortável. Tem margem para melhorar. E não presta atenção em algumas coisas, né? Ele fala isso, que o Cruzeiro tem margem para melhorar. Ele não é um cara, ele não foi efusivo para a entrevista dizer que o que importa é a vaga. E aliás, as entrevistas do Mano, o Mano gosta de falar de futebol.
se você para prestar atenção, você, mais do que o jogo, ele passa conceitos do que ele trabalha com o grupo. É muito legal de acompanhar a entrevista do Mano. E é isso que assim, me alivia como brasileiro de ver o Cruzeiro seguir adiante e pegar o Boca agora, que ele não está sentado ou deitado no resultado, porque ele sabe que o Cruzeiro deve, Henrique. Ele fala que o Cruzeiro deve. Ele inclusive tocou no seguinte ponto, ó, vai chegar um dia, um mata-mata, que a gente vai vir jogar em casa sem a vantagem que a gente construiu contra Santos e Cruzeiro. Esse contexto pode acontecer se pegar o Boca, né? Porque a decisão é aqui no Mineirão. Se passar o Libertad, a decisão é no Paraguai, aí muda um pouquinho o contexto dessa partida. Só acho que é menos grave você corrigir um time que produz muito e perde gols, e perde a chance de matar confrontos que são imprevisíveis, esses confrontos de mata-mata. É menos grave você fazer essa correção do que se ele tivesse que corrigir um time que marca mal, que oferece muitas oportunidades de gol. Eu concordo. E nesse tanto o Flamengo quanto o Santos criaram muito pouco aqui no Mineirão. Eu concordo. Isso é algo confortante. Né? Eu só acho que está demorando. Eu concordo com você. É menos grave você corrigir um time que cria. Agora, a gente está em setembro. A gente já está na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Que ele consiga corrigir o time. Eu só estou vendo em todas as frentes, e aí, Bárbara, eu incluo até o Brasileirão, jogos ruins, mas ruins, contra o Bahia, agora a vitória contra o Fluminense também, mesmo desfalcado do Pedro ao longo do jogo e tal, é ruim. O Cruzeiro não está jogando em casa o que se espera do Cruzeiro. Agora, que ele arrume o time, isso é papel dele, inclusive. Eu só não perco de vista os problemas, porque comentar resultado é simples, né, gente? Ele mesmo poderia sentar lá, classificamos, eliminamos o Flamengo, mas não, ele sabe que o time pode dar mais. Olha, e o Henrique citou uma cena do Mano.